Não tá jogando nada. Mas tem um zum aí, tem um burburinho. O que? O Rames, é isso? Também tem. Ele mexeu mal, tirou o Rames na hora que ele colocou o atacante, o Rames não tinha quem servir. O Dorival, pós-Copa do Brasil, ele tem, digamos, desafios que são às vezes conflitantes. E eu explico quais são esses conflitos. O primeiro, né, é mostrar que ele não é o técnico que relaxou com o Flamengo e tem que ganhar pontos e fazer tal. Ele perdeu 2 partidas depois da Copa do Brasil. Para o Palmeiras, aquele vareio, para o Fluminense. O resto ele pontuou. O time sem o Caleri deixou de fazer gols. 3 jogos sem fazer gol. Exato. E o que ele tem tentado fazer, além de não entrar em férias, é fazer experiências, sobretudo, para a inclusão de Rames Rodrigues no time titular, porque é um clamor da torcida e da cúpula. Sim. Onde eu acho que é a contradição foi exatamente o que aconteceu no jogo com o Cuiabá. Ele escalou o trio ternura, Luciano, Lucas e Rames, de início. Não funcionou. Contra um time que é muito bem treinado, fisicamente um dos mais fortes do país. E teve um momento no segundo tempo que o São Paulo estava mais para perder do que para ganhar, que ele teve que tirar o trio ternura para não perder o jogo e manter a competitividade. Então esse é o conflito, você entende? Eu vou escalar o time mais forte para jogar com o Cuiabá, ou vou tentar fazer uma experiência para tentar incluir os jogadores mais técnicos. É uma situação que ele tem convivido há vários jogos. E não é simples de resolver. Porque existe uma pressão para tentar. Mas dos 3, qual que é a pressão? Então, mas aí que está. Essa situação. Ontem, como algumas vezes, não. Jogam 2 dos 3 e o terceiro entra depois. Mas não é o momento de tentar testar os 3? Para a torcida é isso, né? Agora, depois empata e fica esse pavor que vocês estão aí, né? É o pavor. Não entendi, você queria o quê? Não, eu acho que sempre tem que ter o time mais forte para ganhar o jogo e dane-se o jogador envolvido. Bom, eu também. E, inclusive Rames Rodrigues, Luciano e Lucas. Ontem, para mim, se é para jogar com o Rames Rodrigues, deixa o Lucas, que está um mês parado no banco de reservas. Mas você vai perder a chance de colocar o Rames Rodrigues e o Lucas para ver se dá certo. Tudo isso está na... E o Dorival ontem foi bombardeado na entrevista, apertado na entrevista, com ótimas perguntas. Ele se irritou sobre isso. Ele, não se irritou, assim, porque... Não, mas que as perguntas foram muito boas. Normalmente eu fico querendo estar ali para poder... Indelicado. Os caras foram muito bem. Eles perguntaram desse conflito, dessa questão de juntar os jogadores, perguntaram da pífia campanha como visitante, perguntaram de todas as formas possíveis. Ele foi tentando... né? E agora, perguntaram sobre ser fiel da balança e ter de jogar contra o Rogério Ceni e contra o Flamengo na última rodada. E aí? E ele foi, não, precisamos ganhar todos os... Ele não falou, ninguém no São Paulo falou em ganhar para não ser rebaixado, porque isso ainda não está lá. Gente, não está lá. Não está lá porque não está lá. Mas está entre alguns São Paulinos, eu entendo. A gente fez a live depois do jogo, de fato, os caras... Qual é a projeção que os caras fazem? Gente... Eu acho só o seguinte, o São Paulo não pontuar nas 3 últimas rodadas, eu não acho uma surpresa. Pelo que o time não está jogando... Não está perdendo de ninguém. Então, vai fazer 3 pontos. Então, mas que... Ou 0. Ou pode fazer faça 0. Um ponto. Um ponto pode ser suficiente. Mas se o São Paulo zerar, e são 3 adversários difíceis, 2 fora, onde o São Paulo não ganha de ninguém, e o Flamengo na última rodada, se o São Paulo zerar, ele vai depender de uma combinação de outros para não ter risco. E o São Paulo pode ir matematicamente ainda ameaçado para a última rodada contra o Flamengo em casa. O que seria, depois de tudo que aconteceu entre São Paulo e Flamengo, uma grande questão aí, né? O último jogo no Morumbi. Esse primeiro jogo com o Rogério vai... Agora, assim, eu acho que o São Paulo na Bahia, ou o Dorival entende qual é a do jogo, e qual é a do jogo? É a decisão da vida do Bahia, que jogou na sexta... Já aconteceu com o Goiás. Exatamente. Vamos lembrar, o Bahia jogou na sexta de noite, o São Paulo jogou no domingo de noite. O jogo é quarta-feira em Salvador. O São Paulo vai ser atropelado fisicamente, isso a gente já sabe. Inclusive porque o time está definhando fisicamente. Então é um jogo muito difícil. Sim. Rogério Ceni à parte.
ainda tem o componente Rogério Ceni. Se fosse o Bahia do Paiva, depois de ganhar de 5-1 do Corinthians, jogando na sexta-feira, já seria muito difícil. Desculpa, mas é que ganhou. Por isso que eu tô falando. E o jogo com o Galo é contra o melhor time do segundo turno. E o jogo contra o Flamengo é o Flamengo disputando o título. Então, moleza não tem. Não vai ser. Não E tem. tem muito time Muito bem. entre o 16º e o São Paulo. É, tem. Isso Todo sim, mundo isso tem que sim. fazer ramelar, né? Se enfrentando. Vai pra Sul-Americana e também não tem ganhado muita coisa e tal. Cuiabá. Chatíssimo Cuiabá do ponto de vista de atrapalhar adversário. Atrapalhou bastante o São Paulo ontem, foi para 48. São Paulo com 47. Corre risco Esse ainda, hein, ainda galera? com Corre chance. risco. Não, Tem Eduardo, Tem não. chance, Não matematicamente. tem, Eduardo. Aí o Inter com 46, vem em seguida. A gente informa aqui, Eduardo, não tem. Fortaleza. Ó, Ai, meu Deus. o Raí tá defendendo o Cudê, falando que com o Cudê o Galo teve 60% de desempenho, Uau. de aproveitamento. Com o Filipão, 56%. Tá, mas vamos lá. Não, informação, tá? Tá, tudo bem. Dando bronca, inclusive. Tudo bem, a informação também é que Quantas rodadas? a campanha do segundo turno é do Filipão. Ele é o líder do segundo turno. E o Cudê nunca Com foi ele, líder o de time- nada. Com ele o time passou até a defesa menos vazada do campeonato. Com ele o time passou até o artilheiro do campeonato. Obrigada, Arnaldo. Isso é mérito do Filipão. O Raí tá falando aqui, mas também não dá pra dizer que é por causa do Cudê que não vai ser campeão. O Cudê nunca- o o Cudê Cudê fez não duas coisas fez a com o melhor Galo. campanha foi, nunca. Foi aquela visita ao Corinthians tendo 2 gols de vantagem com o time reserva, foi eliminado. E criou tanto conflito, porque fala do Sampaoli, o Cudê criou tanto conflito interno do Galo para dar uma justificativa Verdade. para pegar o bonde, né? Não teve E o soco Filipão no faz de queixo. novo uma boa temporada. Sejam fãs do trabalho dele ou não, do jeito dele ou não. De novo, ele faz uma boa temporada como treinador. Bom, ó, Fortaleza 45, Corinthians 44, que tava tudo bem. Bom, tá tudo bem ainda, né? Não, não, o Eduardo, pera. É que tá. Aí você tem que me entender, eu preciso entender. São Paulo tá ameaçando, Ah. mas o Corinthians também tá. É Você isso? falou que tá tudo bem? Claro que tá. Não. Ou um ou outro. Você não pode achar que o São Paulo tá Mas ameaçado você e o acha que o Corinthians não. Corinthians tem ameaça? Claro. Foi claro. Olha lá, faz Assim a conta. como o São Paulo, o Corinthians vai fazer das 3 partidas restantes 2 fora. E o São Paulo tem só que o Corinthians tem o 3 Corinthians. pontos a mais. O São Paulo tem 3 pontos Mas a o mais Corinthians e tem mais o vitórias. Corinthians vai chegar nesses 3 pontos a mais ganhando do Coritiba, que é o último. Na última do Corinthians. rodada, então combina com todo mundo que o Corinthians chega na última rodada você precisando, ou deixa pra depois? Você não tá precisando podendo. contra o Curitiba fora. Então, beleza. Os próximos jogos do Corinthians são Vasco em São Januário e Internacional, que tem Não, umas são coisas Em jogos, casa. são jogos Em casa. específicas. entre Jogos, Corinthians e jogos muito Internacional em casa. difíceis, sem dúvida. Do Mas gênio Cudê. Mas o que eu tô falando A é o volta do seguinte, Cudê. Mas o que eu tô falando é o seguinte, se você ter o Coritiba na sua frente, sim. ali é melhor que você ter o Bahia, o Claro. Atlético Mineiro e o Flamengo, Sim. comparando Sim. com o São Paulo. Sim, mas agora, embora o Corinthians jogasse em casa com o Bahia, e se empatasse, ele deixava o Bahia lá atrás, Sim, é verdade. E deu, né? e deu. Se empatasse, mas ele tomou de 5-1. Aí, Aí o Santos, que não perde há um ano, mas também não ganha, 43 pontos. O Vasco com 42 joga Não, hoje, certo? É isso? É. hã? O Vasco joga hoje? Não, amanhã com o Corinthians. Joga Não, amanhã com o hoje Corinthians. tem Joga amanhã com o Goiás e Corinthians. Cruzeiro. Eduardo, vamos. Bahia com 41 joga contra o São Paulo quarta-feira. O Cruzeiro, sim, esse joga hoje. Hoje, com Goiás. Com o Goiás. Se empatar, ele já joga o Bahia de volta para a zona do rebaixamento. O ideal, então, para quem tá lá mais para cima, é que o Goiás vence esse jogo, certo? Sim, É. sim. Para quem tá lá para cima, sim. Não, para quem tá lutando contra ali. É, O ideal melhor. é que o Goiás sim, vença. sim. Coritiba e América já rebaixados matematicamente. Essa é a situação. Agora, olha só como a Marília já alertou, a classificação do segundo turno. Tá, só um detalhe antes de a gente ir especificamente do segundo turno. O campeonato segue mais ou menos aquilo que era, entre aspas, previsto. A briga embaixo é mais acirrada do que a briga em cima. O aproveitamento dos times que estão em cima do campeonato, o campeão vai ter uma baixa pontuação, mesmo que fizer 9 pontos agora. Vai ter baixa pontuação. E lá embaixo a nota de corte vai ser a maior, provavelmente, dos últimos todos, ou de todos os tempos, porque tá todo mundo pontuando lá embaixo. Perfeito. Olá, Filipão, Galo, ó Arnaldo. Ó. Falei. Classificação do segundo Que turno. Arnaldo, Eduardo? Fui eu que falei. Marília. É, ele fica pegando todas Classificação as do minhas segundo frases. turno. Atlético Mineiro, 33 pontos. Flamengo, nada mal, 31. Com todos os 1000 problemas, boicotes, tudo que aconteceu. Na quarta-feira. Tudo que aconteceu ao longo do ano, o Flamengo vai ter o melhor segundo turno. E Palmeiras, com tudo que aconteceu no ano, 29 e pontos. pode assumir a melhor campanha do segundo turno se vencer o Galo no confronto direto na quarta-feira. Exatamente.
Bragantino, que tá caindo de produção agora com 27. Ó o Ó o Vasco. É isso que tá. Porque o Vasco estava tão enterrado, ele tá ameaçado, ele estava rebaixado. Esse aí tava rebaixado. Exatamente. Grêmio Ramon. faz uma boa campanha no segundo turno. Santos também Sim, senão estaria estaria rebaixado morto. se não fosse. Todos eles, Bahia. Bahia. Ah, O Inter até tá em novo. Parece que o Inter não ganha de ninguém nunca, né? Mas tá em novo ganhou lugar. ontem. É que essa turma aí, o Bahia, do Bahia ao Então, mas que ele Corinthians- ganhou ontem. Ele foi pro É. 22. Se ele tivesse 19, onde ele tava? Isso. Isso. Do Bahia ao Corinthians, Um tudo jogo. mais ou menos na mesma, né? A diferença de 3 pontos é aquele segundo turno médio, né? É. Bom, aí a segunda página. Atlético Paranaense, decepcionante, 21 pontos. Cuiabá, 20 pontos. São Paulo, 13º, hein? Hein, Arnaldo? Tá bom? Bom, ganhou um campeonato, já Tá bom? Vem o próximo. Vocês me colocam no meio por um motivo óbvio. Vocês se batem, né? Não, tá, você acha que tá bom? Tá bom. É a mesma coisa do Fluminense. É igual o Fluminense. Não, não é igual. Um tem 22, outro tem 20. Sim, 2 pontos de diferença É. fundamentais. Eu tô falando que a temporada é muito parecida. O Fluminense é o... Galera, eu não tinha visto isso não. Acho que o São Paulo corre risco, hein? O São Paulo corre risco aí de ser rebaixado ainda, porque o Cruzeiro tem 41 e ainda joga hoje. O Vasco tem 42, né? Então o São Paulo, cara, São Paulo campeão da Copa do Brasil, ter que fazer cálculo de ponto pra não cair, cara, isso é lamentável. Eu acho que o Dorival tem que ser criticado sim, cara, merece ser criticado e o Flamengo ter dado um pé na bunda dele é exatamente por causa disso aí, ó. Depois se foi campeão, tal, começou a ficar perdendo e fora de casa também, né? Tal. Então tá complicado. O jogo de ontem, cara, eu falo pra você que foi um milagre o São Paulo não ter perdido o jogo de ontem, viu? E por causa dele, ele que garantiu o empate quando ele tirou o Rames do time. Porque o Rames não marca ninguém, o Lucas também não marca ninguém, o Luciano não marca ninguém. Então é complicado esse jogo contra o Bahia aí, é perigosíssimo. Se o São Paulo empata o jogo, o São Paulo já se mantém na Série A, na minha opinião. Agora, se o São Paulo perde esse jogo, o Cruzeiro ganha hoje do Goiás e o Vasco vence o Corinthians, vixe, Maria, é perigosíssimo, hein? Então, se é a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Todos os canais aí pra Banda Esporte, programa G4 na descrição, valeu? É nóis e, cara, quem diria ter que fazer cálculo pra não cair. É nóis.